Muito bem, olá alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio. Aqui o professor Marcos Casella, professor de História. E nós estamos para mais uma videoaula, desta vez trazendo a semana 3 do PET 3 para alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio. Portanto, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma videoaula de História. Semana 3 do PET 3, terceiro ano. Tema: o período entre guerras e a crise de 1929. Você vai compreender a crise capitalista de 29 no contexto da prosperidade e euforia especulativa dos anos que vai de 1924 a 1929 nos Estados Unidos, em descompasso com a superprodução de alimentos e produtos industriais no mesmo período, e avaliar seus efeitos devastadores na economia mundial. Portanto, vamos lá para mais uma videoaula então. Ora, a crise de 1929 tem que ser analisada primeiro o contexto, né? Depois os seus desdobramentos. As sociedades capitalistas, nos anos que seguiram a Primeira Guerra Mundial, assistiram a mudanças radicais em todos os seus aspectos. Aqueles que sobreviveram ao morticínio e a dureza da guerra tinha uma necessidade de compensação, de recuperação e superação dos anos perdidos. Nas cidades da Europa e dos Estados Unidos, tornou-se urgente a busca pelo prazer, em uma atitude hedonista e despreocupada em relação aos antigos valores morais burgueses. Surgiram vários clubes noturnos, onde se dançava até a alta madrugada, ao som do charleston, o jazz, foxtrot, entre outros. A moda estadunidense a tudo invade. Os conjuntos de jazz estavam por toda parte. Dançava-se ao foxtrot, o blues, jazz, em uma verdadeira explosão de despreocupada alegria. Esse contentamento superficial impedia que a maioria das pessoas levasse em conta o golpe que a guerra havia imposto à hegemonia no mundo e as possíveis consequências desse fato. Entretanto, nesse período, não surgiu nenhuma solução para a instabilidade econômica do Ocidente. Dependente do capital dos Estados Unidos, a euforia antecedeu a nova depressão econômica que vai resultar na crise de 1929. Então vamos lá. Essas imagens aí mostram um pouco pra gente o que foi o chamado loucos anos 20. As pessoas saíam para dançar, a noite sem fim, foxtrot, jazz, blues, tomando conta. Vem também, temos que entender o automóvel dentro desse contexto, a modernidade, né, a velocidade do automóvel. Essa imagem aqui mostra muito bem pra gente, essa parte de cima aqui, ó. O automóvel, né, no quadro acima aí. Vou voltar aqui só um pouquinho. Isto. O automóvel, né? Também não podemos esquecer. Isso, agora sim. O automóvel como símbolo dessa modernidade. Vamos pensar que durante os chamados loucos anos 20, nós vamos ter um progresso muito grande na ciência, na química. Vamos ter um progresso muito grande na medicina, vai ser descoberta a penicilina, né, um potente antibiótico, vai ser descoberto também os tipos sanguíneos, né, porque durante a guerra percebeu-se que se fazia uma transfusão de sangue num soldado e ele morria. E depois vai se descobrir que havia grupos sanguíneos e cada um pertence a um determinado grupo sanguíneo, o A, B, o AB, o O e assim sucessivamente. Vai ser descoberto também a questão genética do Azinha, Azão, Bezim, Bezão, de Mendel, as famosas ervilhas de Mendel. É dessa época também a descoberta e a invenção de várias coisas que vão ajudar aí, por exemplo, o nylon, né? O neon, o avanço na medicina, as teorias da relatividade de Einstein. E também não podemos esquecer do grande divertimento da época, que torna-se o cinema, né? Pensar que em 1895 os irmãos Lumière fizeram a primeira projeção. Os primeiros filmes eram mudos, sem som e de curta duração. Os de Charles Chaplin é um evento disso, né? E em 1927 foi estreado o primeiro filme
sonoro. Portanto, está aí os chamados loucos anos 20. E dentro desse contexto, a gente tem que analisar os Estados Unidos. Os Estados Unidos que se desponta como grande potência mundial após a Primeira Guerra, onde os americanos passam a viver o chamado American Way of Life, ou seja, o modo de vida dos americanos. Aqui a gente pode perceber o automóvel, mais uma vez, como símbolo dessa modernidade, os eletrodomésticos chegando dentro das casas da classe média dos Estados Unidos, geladeira, fogão, liquidificador, batedeira elétrica, tudo isso como símbolo da modernidade. E vamos pensar que isso tudo estava em plena produção. Por isso que temos que entender a crise de 29 sobre a ótica de uma crise de superprodução de produtos, que torna uma saturação no mercado, né? Vamos pensar que os Estados Unidos produzem durante 10 anos sem parar, e sendo que na Europa, os países que participaram da Primeira Guerra Mundial começam a se recuperar economicamente, e aí vão produzindo os seus próprios produtos. E os Estados Unidos, produção não para, chega um momento que a produção é muito maior do que o mercado possa absorver. Portanto, temos que pensar que a crise de 29 é uma crise de superprodução, tanto de eletrodomésticos quanto de produtos agrícolas, porque temos que pensar aí na adaptação de máquinas, tratores e máquinas colheitadeiras e máquinas para trabalhar na agricultura, fazendo com que a produção agrícola aumentasse demais, tá ok? Em meados de 1929, os especuladores da Bolsa de Nova York começam a vender os seus títulos. O mercado parou de subir e por algum tempo flutuou. Sempre que isso acontecia, o Banco Central dos Estados Unidos intervinha em comprar ações, estabilizando temporariamente o mercado. No dia 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Nova York não encontrou compradores para quase 70 milhões de títulos de diversas companhias, o que provocou uma espetacular baixa dos preços. Vamos pensar as ações. O que é uma ação? Uma ação é uma parte que você compra de uma empresa que é negociada na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um local onde se negocia ações de várias empresas, né? A mais famosa dos Estados Unidos é de Wall Street, onde se negocia várias ações. O que acontecia? Passaram a se emitir muito mais ações e vender muito mais ações do que a empresa valia. Então, quando a pessoa vai procurar o seu dinheiro, pegar o seu dinheiro de volta, igual começou a acontecer, e isso acarreta uma sequência, todo mundo fazendo a mesma coisa, chega lá, o dinheiro não está, e aí começa a quebradeira geral. Foi o que aconteceu nos anos de 1929. Os grandes bancos agiram mais uma vez, comprando ações a preços mais altos do que os do pregão, mas essa medida não salvou os pequenos investidores. 5 dias depois, no dia 29 de outubro de 1929, uma terça-feira, chamada de Terça-feira Negra, não foi possível evitar o desastre da Bolsa de Valores, que arrastou os grandes investidores e empresas à falência. Cerca de 16,4 milhões de ações foram subitamente postas à venda. O excesso de oferta e a falta de compradores fizeram com que os preços dessas ações caíssem em cerca de 80%. E aí então a crise decretada, né? Podemos entender aí como a grande crise do capitalismo. A expansão e a solução para a crise. A elevada internacionalização da economia mundial, provocada pelo desenvolvimento do capitalismo monopolista financeiro e pelo chamado imperialismo, desde o final do século XIX, conectou em profundidade até então nunca vista as economias das diversas áreas do globo. Somada à posição hegemônica conquistada pelos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, e com o fim dela, o país assumiu a posição de maior credor, maior investidor e maior mercado global. Essa internacionalização econômica tornou inevitável que a crise dos Estados Unidos contaminasse os demais países capitalistas, principalmente os europeus, tornando a crise de 1929, melhor dizendo, uma crise global, né? Então vamos pensar o seguinte: como os Estados Unidos
tinha negócio na maioria dos países da Europa, ele vai tirar o dinheiro daquele país e trazer para dentro dos Estados Unidos para tentar estancar aí toda a questão da crise. E aí acarreta a crise em todos os lugares, né? Vamos pensar que o país que sofreu menos com a crise dos Estados Unidos foi a Rússia, né? A União Soviética, porque ela havia acabado de fazer a sua revolução russa, estava menos dependente do dólar americano. E o Brasil, como que foi a situação aqui no Brasil? O Brasil também sofreu com os impactos desta crise. Isso porque os Estados Unidos era então seu principal comprador de café. Para solucionar a crise, o presidente democrata Franklin Delano Roosevelt propôs o New Deal. Aqui no Brasil foi o seguinte: nós estávamos vivendo a chegada do governo Vargas ao poder, e Vargas vai comprar o café e queimá-lo, vai ser a sua ação, né? Para tentar estabilizar o preço do produto e proibir as pessoas de plantarem café durante um tempo, para que pudesse normalizar o preço do produto no mercado. Então a crise vai sim afetar o Brasil diretamente, tá ok? Nos Estados Unidos, uma parceria de Franklin Roosevelt com o economista inglês John Maynard Keynes, a doutrina keynesiana de intervenção do Estado na economia, já que Keynes era um crítico severo do liberalismo, vão propor novas medidas contrárias ao liberalismo pregado durante muitos anos. Agora nós vamos assistir ao intervencionismo do Estado na economia. Fechamento temporário dos bancos e a requisição dos estoques de ouro para equilibrar as finanças. A desvalorização da moeda, visando a elevação dos preços dos gêneros agrícolas a níveis toleráveis, de modo a permitir aos fazendeiros pagarem as suas dívidas, né? E abandono do padrão ouro. E também vamos assistir ao quê? As grandes obras, né? É desta vez que o presidente Franklin Roosevelt vai começar a fazer grandes obras para empregar muitas pessoas. Repare construção de hospitais, de escolas, repare construção de rodovias, né? São grandes obras, obras de construção de hidrelétrica, de saneamento básico, tudo obras que envolvem o uso de muita mão de obra, né? Central, financiar o seguro-desemprego, a criação da administração para o ajuste agrícola, com o intuito de reduzir a produção agrícola mediante subsídios estatais, a realização de grandes obras públicas, que eu falei para vocês, estradas, hidrelétricas, irrigação, reflorestamento, hospitais, escolas, para absorver a população desempregada. É importante ressaltar também que a Segunda Guerra Mundial normalizou de fato a vida econômica dos Estados Unidos. E vamos pensar também que teve uma ajuda muito grande da população no que diz respeito à sopa dos pobres, né? Ao final da tarde aí era servido uma sopa para aquelas pessoas que não tinham nada para se alimentar. Temos que destacar também a mobilização da população dos Estados Unidos. Assim a gente fecha mais uma videoaula. Desta vez abordamos aí a crise de 1929 e seus desdobramentos no mundo capitalista. Daqui a pouquinho eu retorno com a aula de número 4, semana 4, do PET 3/2021. Para você que esteve comigo até agora, muito obrigado. Continue, daqui a pouquinho eu retorno, tá ok? Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. É importante a sua inscrição lá. Ative o sininho. Videoaulas, Geografia e História, GeoIS, Geografia e História, professores Verônica e Marcos Casella. Ative o sininho, que sempre que a gente fizer uma postagem nova, você recebe aí notificação, tá ok? Muito obrigado por enquanto.